Bom, boa tarde a todos. Meu nome é João Gabriel. Eu vou estar representando a turma do sétimo período em Educação Física Bacharelado do campus Muzambinho, do Instituto Federal Sul de Minas. Mais especificamente, a gente está trabalhando na matéria de esportes alternativos. Boa tarde, Rui. Hoje a gente está aqui apresentando rapidamente o Rui. Ele é o criador do esporte adaptado por enquanto, porque ele vai transformar futuramente um grande esporte no Brasil e no mundo, sim, espero. O Rui, ele criou o esporte chamado Mambol. Rui, se apresenta um pouco para a gente sobre você. Olá, João. Olá, pessoal. Meu nome é Rui Debrando. Eu estou tentando aqui adaptar ainda o álcool, que está me dando aqui uma reflex. Mas vamos lá, ver se eu consigo falar assim. Então, Rui Debrando é meu nome. A gente tem uma modalidade alternativa, né? Considerada alternativa, que é o Mambol, um esporte inovador, único no mundo, que se pratica com duas bolas simultaneamente. Iniciou numa brincadeira, já indo direto para essa pauta. É um esporte que iniciou numa brincadeira em 2004. Hoje nós temos uma modalidade bastante, eu não falo consagrada, porque ainda não é conhecida no grande público, ainda não é praticada pelo Estado brasileiro ou pela instituição Estado, mas é um esporte bastante difundido em muitos meios acadêmicos no Brasil, fora do Brasil, na América do Sul, quase toda a América do Sul. Eu já fiz palestra nas principais faculdades, levando esporte, levando a inovação, levando a bola oval como uma ferramenta diferenciada. Inspira muito a ideia da bola do rugby, do futebol americano, né? Mas a nossa bola é bem pequena, a do rugby é grande. A nossa é um grão de arroz gigante, é um pepino, é algo assim diferenciado. E é uma bolinha bem fácil de manusear, só que são duas simultaneamente. Então, o Mambol hoje, João, e a vocês, acadêmicos de educação física, é uma opção muito sugestiva, muito boa para a educação física inovadora. Porque a educação física tradicional, aquela que sempre usa o triplé dos esportes tradicionais, dos esportes olímpicos, sempre apela por tradicionalismo, futebol, vôlei, handebol, que são esportes maravilhosos, às vezes não se atenta da importância de você levar opções, levar inovações, levar alternativas que possam permitir a sua aula ser bem mesmo atrativa para todos os alunos. Ser um professor assim muito completo, muito preocupado ou preparado para sempre sugerir aos seus alunos as atividades uma boa aula, uma excelente aula. Então, é uma opção a mais. O Mambol é uma opção muito boa. Muito bacana a sua. Perdão aí, só para complementar. Às vezes eu estou com um raciocínio numa direção e coloco numa outra. Rui Dobrando, estado do Pará, onde eu moro aqui no Pará, na cidade de Parauapebas, no sul do estado, uma cidadezinha bem pequena, bem no interior do estado mesmo. E nós estamos aqui propondo uma ideia muito nova para o Brasil e para o mundo, que é o Mambol. Sim, sim. Você disse que surgiu o esporte em 2004, né? E o esporte ele Sim. significa a junção da palavra manga junto com a bola, segundo o que eu consegui ler. Conta um pouco mais sobre como surgiu, como surgiu essa ideia na sua cabeça e quais foram as dificuldades que você teve para criar o esporte. Bom, o Mambol nasceu de uma brincadeira com mangas. A palavra Mambol ela é uma palavra que não cabe no português ortográfico nosso completo. M-A-N, não caberia para o cliente do PIB, nós aprendemos que não se escreve com N. Mas como é uma palavra criada, o man veio da manga, o bola. Então, Mambol, porque verdadeiramente ela foi inspirada numa brincadeira. Eu jogava com mangas e manguinhas verdes aqui em Belém do Pará. E nessa brincadeira foi que a gente originou um dinamismo, uma diversão, uma competitividade, tinha disputa, tinha interação, tinha diversão, e associando tudo isso, eu comecei a colocar regras. E regras bem interessante. Eu sempre gostei, eu sempre tive um lado meio professor Pardal, e nesse lado do professor Pardal eu coloquei regras que melhorou a prática. Não tinha nenhum pensamento em fazer isso virar
uma alternativa esportiva, mas a brincadeira ficou tão viciativa e tão disputativa que eu comecei a levar a ideia um pouco mais a sério. Aí, em 2004, eu abri uma escolinha na Universidade do Estado do Pará, na UEPA. Foi a primeira escolinha de mambol. Eu não sou formado em educação física, eu iniciei educação física, não completei, mas aí eu levei para a universidade e fiz uma escolinha lá, uma escolinha de modelo, na verdade um laboratório, e foi surpreendente, porque em menos de 30 dias eu tinha mais de 80 alunos inscritos. E esses alunos, por 3 meses, praticavam mambol com constância, trazia mais alunos. E foi uma ideia muito boa em 2004, que me fez complementar as regras na sua plenitude. Agora, é importante observar que em 2004, João, e a todos que aí acompanham, o mambol ele nasceu no Pará, foi aperfeiçoado no Rio de Janeiro. Por quê? Porque em 2005 eu fui para o Rio de Janeiro com a ideia muito visionária de tentar buscar uma carona ou fazer a ideia ser conhecida no Pan-Americano em 2005, que ia acontecer em 2007. Eu resolvi ir para o Rio de Janeiro em 2005, 2 anos antes do Pan-Americano, que ia acontecer lá. E foi no Rio de Janeiro, eu sou grato ao Rio de Janeiro, que o mambol se tornou um esporte mais inclusivo, mais completo, porque até então ele nasceu na individualidade, era um esporte que só praticava 1 contra 1. Não existia dupla, trio, quarteto, quinteto, nem sexteto, era um esporte individual. E olha que jogar com 2 bolas numa disputa, numa quadra de 10 por 5, com uma rede dividindo, no individual, você tem que ser bem atleta mesmo, bem atleta mesmo. Se você não tiver um condicionamento físico bom, você não consegue jogar. E na época a gente conseguia, uns 15 anos atrás, eu estava numa fase boa ainda. Hoje eu já não consigo mais no individual. Eu vou logo dizendo aí que só na dupla mesmo a gente consegue ainda. Então, no Rio de Janeiro, por tantos universitários, professores falarem, mas o esporte não tem coletividade, não é praticado no coletivo, eu resolvi buscar um caminho para fazer a coletividade e adaptamos. E hoje, desde 2005 para cá, mambol é um esporte do individual ao coletivo, para toda a idade, de 8 a 80 anos. Falando em idade, professor, quais são as categorias que existem no mambol? A gente sabe que o mambol tem uma confederação brasileira de mambol e aí tem as divisões de categorias e também quais são as competições oficiais que existem nesse esporte? Olha, competições oficiais, nós não temos competições oficiais ainda, esse é o grande dilema, é o grande sonho nosso, porque assim, existe no Brasil uma ferramenta, deveria existir uma ferramenta de fomentar políticas públicas de valorização dos esportes, além dos olímpicos, os não olímpicos e os esportes chamados de criação nacional. Por exemplo, João, eu sou presidente da UEB, União dos Esportes Brasileiros. Nós criamos a UEB no ano de 2018, né? Nós criamos ela 2020, tem 3 anos que criamos ela em Brasília. Nessa minha busca de estruturar uma federação a nível de Brasil, para que nós pudéssemos, porque eu tenho muitos estados do Brasil que eu tenho adeptos apaixonados, praticantes do mambol, na Bahia, em Fortaleza, no Paraná, em vários estados do Brasil. Só que nós não temos ainda estrutura econômica para motivar um campeonato nacional, ou uma Copa Estadual, ou um Mambol Open Beach, que nós temos projetos já prontos. Enfim, as competições, elas requerem uma estrutura por trás disso. E essa estrutura eu ainda não disponho, ainda. Estamos trabalhando para ter ela num período muito curto agora. E enquanto não temos a estrutura necessária para promover campeonatos organizados com uma grande condição de envolvimento social, de mídia e tudo mais, eu estou trabalhando o marketing do esporte a nível internacional, né? Eu tive agora por 2 meses em Dubai, eu fui lá me preparar para estudar o terreno, para poder fazer o lançamento dele na Expo. Eu gosto de pensar sempre assim, sabe? A minha cabeça, a minha capacidade de visão, ela me joga nesses cenários meio que para muita gente maluco. Eu resolvi buscar, para fazer o Brasil valorizar o que é nosso, ou nós valorizarmos um esporte que é nacional, na minha cabeça me diz que eu tenho que ensinar lá fora primeiro. Quando eu ensinar lá fora, e as pessoas começaram a praticar lá fora, o Brasil fala, olha, Brasil, esse esporte nasceu na Amazônia,
é um esporte nosso, vamos valorizar. Infelizmente, essa é a minha leitura. Eu quero estar errado, mas não estou. Eu preciso fazer o esporte se tornar praticado no mundo para depois o Brasil praticar. Porque eu te digo, se a modalidade não tivesse uma capacidade de benefícios para o corpo, para a sua vitalidade, para a sua saúde, o ato cognitivo, que desenvolve o cognitivo, você tem que raciocinar rápido, você tem que pensar rápido. São duas bolas, o ato da disputa, é um esporte muito completo. Mas eu não consigo mostrar isso no Brasil. Eu não tenho força sozinho para mostrar isso no Brasil. Isso não nasceu em uma universidade, não nasceu em um coletivo de professores. Creio eu que tive nessa fase, essa existência, o privilégio, a oportunidade aí de ter uma ideia diferenciada, organizar essa ideia e hoje lutar para que essa ideia possa ser difundida. Então, tem uma série de... Eu tenho muita história sobre essa questão dos esportes nacionais, porque eu represento 17 modalidades criadas no Brasil, né? E eu sei a luta de cada uma, as que são, que sabe, que ainda estão nos primeiros passos ainda, que não fez o que eu fiz. Eu já rodei a América do Sul toda, dando palestras, nas maiores universidades como a Erandina, na Colômbia, no Equador, enfim. A gente tem uma visão muito clara hoje do que é fazer uma competição nacional do esporte, o que é organizar uma federação esportiva no Brasil. E eu te afirmo com categoria, é muito complicado você fazer um esporte se tornar popular, praticável, ele tendo condições de se tornar esse esporte, sem você ter uma estrutura de uma corporação, de uma marca esportiva grande por trás, ou se não tiver um Estado. Só vendendo a bola, e a minha bola ainda não é a bola que eu desejo que ela seja, porque ela vem de muito longe, vem do Paquistão, né? E é uma bola boa, mas é uma bola que não está como eu desejo. Ainda é cara para o mercado. Uma bola dessa por R$ 44, eu mesmo que comercializo, acho caro, mas não tem outra forma de vender, porque no Brasil me cobraram R$ 77 para me produzir uma bola dessas. Para produzir, para vender, eu teria que vender aí por mais colocando os impostos, colocando algum percentual de ganho, daí por mais de R$ 100 uma bola dessa. Porque os impostos no Brasil são para destruir mesmo. Então eu trago de fora essa bola, mesmo assim chega caro. E eu vejo tanta gente me buscando, querendo comprar. Hoje mesmo eu recebi 3 pedidos, mas eu não consigo atender ainda como eu desejo, João. Claro, falta ainda um apoio maior financeiramente para você conseguir implementar. E ainda nisso, para você, qual que é a função do educador físico, do professor de educação física, junto com o Mambol, assim? O que ele tem a função para levar o Mambol? Você acha que o professor de educação física ele tem uma importância muito grande para isso, para vocês? João, o professor de educação física, ele, na verdade, é uma das profissões soberanas na qualidade de vida, de bem-estar de um cidadão. Se a sociedade enxergar que o seu bem maior é o seu corpo e valorizar isso como uma ferramenta de viver bem, o professor de educação física se torna uma das profissões mais valiosas numa sociedade, porque ele ensina o esporte, ele ensina a tua qualidade de desenvolver o seu corpo, os seus atos, seus movimentos da forma correta. Enfim, o professor de educação física, ao meu ver, eu não concluí o meu curso, não sou bacharel na área, mas tenho o maior amor, o maior respeito por essa profissão, porque sem ela a gente não consegue fomentar, difundir, propagar qualidade de vida, saúde, bem-estar, lazer. Olha, em Dubai, por exemplo, agora, dos países que eu vejo uma possibilidade muito grande do Mambol se espalhar de lá para todo o Oriente Médio e para o mundo. Por quê? Porque lá o professor de educação física é valorizado, eles valorizam a qualidade de vida, eles valorizam o esporte, eles dão mesmo investimento nessa área, e é uma coisa impressionante. No Brasil se valoriza? Tem que perguntar para o professor de educação física, o professor que está na sala de aula, aquele que vai para a escola sem estrutura nenhuma, sem material nenhum, sem a condição nenhuma de fomentar ali as suas atividades, a não ser de algumas instituições particulares, né? No meu caso, eu digo que o Mambol futuramente vai ser um grande aliado do professor de educação física nas inovações das atividades que devem ser sempre diferenciadas. Não pode seguir aquela rotina. É bom o professor ter a capacidade, a inteligência de sempre ele estar implementando atrativos, coisas que favoreçam ali ele ser um professor, um grande mestre
na arte de ensinar qualidade de vida e bem-estar para aquele seu aluno. Bom, professor, o Mambol, ele, como você disse, é um esporte muito atrativo. E você conseguiu chegar em Dubai e alguns países da América do Sul. Para você, como foi a recepção desses países com o Mambol e também qual foi a maior dificuldade de levar esse esporte para lá? Cara, se é assim, eu estou muito convicto hoje de que nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque por onde eu passei, eu deixei verdadeiros seguidores da prática, pessoas que estão envolvidíssimas, apaixonadas pelo esporte. Se nós tivéssemos de levar uma ideia e se tornasse uma ideia assim, no primeiro ponto de vista, não, isso aí é só uma brincadeira, é algo assim que não é atrativo, eu passaria muita vergonha lá fora. Teria passado muita vergonha. E não, recebi muito apoio, muito motivado, muito incentivado por reitores de universidade. Em Dubai agora, eu aproveitei Dubai também para poder fazer uma capacitação em inglês, né? Então, eu passei 2 meses numa escola de inglês, porque lá fora, se você não tiver o inglês médio ou mínimo, você não é nada, não consegue nem falar com ninguém. E aí eu consegui envolver a escola na prática, fizemos uma atividade, mesmo nesses períodos de restrição, fizemos uma atividade na praia, e foi esplêndido, foi espetacular. Sabe, a vibração, a energia, porque existe, como eu fiz a primeira aula, existe a experiência de fazer ali o desenvolvimento do iniciante. Como ninguém sabia o que era o esporte, como praticar, como fazer o manuseio da bola, e não é uma bola, é o único esporte no mundo que se joga com 2 bolas simultaneamente. Então, ali a gente fez a iniciação de uma forma muito bem desenvolvida e foi assim, não ao meu ver, mas a opinião de todos eles lá foi assim, uma aprovação unânime. Então eu vejo que em pouco tempo estou esperando somente baixar essa cortina desse vírus, a gente conseguir baixar ela, a gente vai conseguir chegar em grandes mercados aí internacionais. Uma coisa interessante quando eu falo mercado é que eu saí aqui do Brasil em janeiro, e em dezembro agora do ano passado, a Amazon E-commerce, ela se interessou em colocar a minha bola, o produto Mambol, os kits Mambol, no e-commerce dela. Não como marketplace, mas ela comprando os produtos Mambol. E eu, numa agenda já organizada, aceitei, fiz o cadastro dela, assinei um contrato com ela, mas eu não consegui fornecer o produto para ela até hoje. Ela tem Recife, acho que o centro de distribuição dela, e eu tinha que mandar para... no período que eu estava viajando, ela ia me fazer um pedido grande e terminou que não fez. Cara, assim, umas coisas que estão para acontecer, mas ainda estão embaraçadas. Enfim, para te dizer que logo, logo o nosso produto vai estar em grandes mercados aí, como a própria Amazon. Aí as coisas começam a ganhar um rumo melhor, porque eu vou poder ter condições de financiar campeonatos, financiar torneio, fazer eventos bem significativos e fomentar a prática mesmo. Você comentou a pandemia e, ao meu ver, o esporte ele é muito fácil de adequar à pandemia, porque você pode jogar 1 contra 1 e já tem um distanciamento social. Você acha que é um esporte que deveria ser aplicado em pandemia também? Lá em Dubai, a restrição ela está muito na questão da máscara e desse contato físico mesmo. Eu reuni com professores de educação física lá e, notavelmente, o que foi observado por eles, exatamente o que eu acabo de falar. Olha, o Mambol tem um diferencial muito grande. Primeiro, não há o contato físico entre o atleta. Existe apenas o arremesso da bola. Se entram os dois já com já com a prevenção do álcool gel na bola e nas mãos, você pode praticar o esporte ali com atividade, porque não vai ter contato físico. Pode ter também a prática de dupla, seja a rede ou um divisor. É um esporte que, se nós tivermos que conviver com esse vírus aí por 2, 3, 4, 5 ou uma década, sei lá quanto tempo mais ainda, ou se ele for sazonal, for para sempre, é uma alternativa muito viável, porque muitas outras modalidades que são boas, existe o contato físico necessário para poder se praticar. O Mambol não. O Mambol ele tem essa separação de espaço que faz parte da sua metodologia de ensino. É o do seu fundamento básico, porque é um esporte exclusivamente de arremesso.
não há toque, não há esse contato físico. Então, é uma sugestão muito boa para se pensar como alternativa mesmo nesse combate aí a essa força inimiga invisível. Sim, é bastante interessante. Acho que é bastante fácil de aplicação. Eu estou aqui, no caso, eu estou na Argentina, eu vou ter que improvisar a bola, mas eu acho que ainda vou continuar no assunto da pandemia. A última pergunta, qual foi o impacto da pandemia no esporte? Aí depois eu continuo em outras perguntas. Eu estou na Argentina, eu tive na Argentina aí em 2019, no meado do primeiro semestre de 2019. Eu passei acho que 5, 6 dias aí, foi bem interessante. Em Pilar, eu curti a Argentina toda, de ponta a ponta. Tivemos dois Oh, grandes eventos interessantes na Argentina. que E tem um bacana. grupo de professores na Argentina aí, tem um grupo aí de professores na Argentina, que eu esqueci o nome, eles estão no meu Instagram, no Facebook, que eles querem muito difundir uma bola em toda a Argentina. Eu tenho que ir aí fazer, porque eu estou com um curso chamado o EAD América do Sul, que é um curso de formação à distância para profissionais de educação física, para acadêmicos, com certificação internacional. Eu preparei esse curso lá em Dubai, ele está pronto, só que ele está em português. Eu tenho que fazer a conversão dele para espanhol, que é para lançar na América do Sul todo. Então, eu espero, pelo mês de maio para junho, a gente poder lançar esse curso aí na Argentina e na Colômbia. São 2 primeiros passos que a gente vai estar dando. Porque já existe um colegiado de professores interessadíssimo na formação certificada do Mambol. Então, nós vamos fazer isso aí, viu? Me perdoe, falando recapitulando aqui a tua pergunta. Não, Aí tu tranquilo. me fala sobre a pandemia. Por favor, me ajuda aí, porque eu estou ainda no ritmo. Qual que foi o impacto da pandemia para você no esporte, assim, no Mambol? Que a pandemia te impactou? Ela impactou muito, porque eu tinha plano de fazer o campeonato, o primeiro Mambol Open Brasil seria agora em 2020, seria em novembro, né? A pandemia começou no começo de 2020, e aí o primeiro Mambol Open, que era uma competição muito bem arquitetada, que eu tinha planejado, a minha intenção era lotar o ginásio aqui na minha cidade, fazer assim, um evento internacional, trazer pelo menos uns 6 países de fora, representantes de países de fora, e nesse Mambol Open eu ia colocar 16 estados do Brasil, algo assim extraordinário para a gente poder produzir uma mídia bem interessante. Eu tive que cancelar o Mambol Open Brasil, que é um evento bem pensado, que seria uma disputa de 16 duplas, isso na categoria dupla, mais 16 times no individual, para homem e para mulheres, com categoria apenas adulta mesmo, não teria... Enfim, terminou que eu cancelei 2020, 2021, este ano, nós estamos ainda no primeiro trimestre, encerrando já. Eu não tenho condições de fazer campeonatos mais agora, nesse semestre, porque ainda há essa restrição, não tem como ter aglomeração, enfim. A gente teve esse dano aí, esse efeito colateral negativo para a gente. Mas eu resolvi aproveitar ele e encontrar uma alternativa, foi aonde eu organizei o EAD. Hoje eu estou com uma plataforma muito pronta, uma plataforma de ensino à distância, um curso com 4 módulos, ensinando o passo a passo do esporte, como você aplicar treinamento, aulas, a dinâmica, a história do esporte, aí entra bônus com material didático, ou seja, tem um curso muito bem completo no EAD, nosso mesmo, da Mambol, e eu estou conseguindo já muito aí em 30, 60 dias colocar ele no mercado mesmo para a gente poder fazer volume, criar estrutura e essa estrutura nos permitir crescer independente de estrutura de Estado, de poder. Ou seja, não depender da figura do Estado, não depender de uma figura de uma empresa para o esporte ser desenvolvido. O meu sonho, e é um sonho que eu vou viver para isso, é fazer esse esporte se tornar olímpico. E eu vou a meta que eu tenho em 10 anos estabelecida, que é essa década de 2020 até 2030, é chegar em 140 nações, implantar o esporte, criar confederações e fazer campeonatos internacionais, campeonatos abertos, campeonato de praia, enfim, é um sonho que eu chamo 5 steps for conquer the world, ou seja, é os 5 passos para conquistar o mundo, e eu penso que a gente precisa ter sonhos, ter metas, acreditar, porque senão a nossa vida ela passa a ser só uma linha sem sentido nenhum nessa existência. E eu estou muito preparado para fazer essa brincadeira que virou um jogo, que hoje virou um esporte, possa se tornar amanhã um esporte praticado mundialmente, virar uma cultura para o mundo, né? Eu sou apenas o objeto condutor aí de motivação para que muitas pessoas
possam pegar na bola, possam praticar o esporte e possam entender que é algo bom para a sua saúde física e mental, porque trabalha os dois. Há uma sintonia, corpo e mente. O Mambal faz isso acontecer, parceiro. Sim, sim. Em relação ao que você falou de esporte, é um esporte muito competitivo também. Ele pode ser tanto recreativo como competitivo. Dentro dessas competições, a gente tem regras implementadas. E para você, qual que é a regra que é mais difícil assimilar, que as pessoas têm mais dificuldade em assimilar dentro desse esporte? Quando eles aprendem assim, o que eles sentem mais dificuldade? O Mambal ele tem uma única proibição, né, de movimento, que é o movimento frontal, que é o movimento acima do ombro. Esse movimento não é permitido. Então, é o único movimento que vai gerar muita divergência, muita briga, porque para fazer um arremesso forte, você tem que arremessar com o braço no nível do ombro, na linha máxima do ombro. Como o movimento de muitos atletas, que é um esporte de arremesso, é muito rápido, você não consegue identificar se ele fez um arremesso frontal em dado momento. Se tiver uma competitividade, uma disputa forte, você não sabe se ele fez um movimento frontal. Então, vai gerar muita divergência, muito pano para discussão. É por isso que tem que ter um árbitro central e 2 auxiliares de linha na arbitragem. E uma capacitação boa também para árbitro. O Mambal ele tem realmente um lado de disputa muito acirrado, gera muita, eu não gosto desse termo, mas gera muita briga. Ele é um esporte que tem muita gente que sai zangado na prática devido não só ao movimento frontal, mas também a questão da neutralidade. Neutralidade é uma regra assim, bem criativa, bem genial, que eu costumo dizer, porque a neutralidade... As regras do Mambol, João, não foi inspirado em nenhum esporte. A Rui parece com vôlei, parece com peteca, parece com o handebol, parece com o badminton. Alguém pode achar que parece, mas não tem nenhuma regra nesses esportes. As regras foram muito criativas ali. Eu fui criando, foi ali o exercício do professor Pardal. Eu fui desenvolvendo ideias bem diferenciadas mesmo, sem estar formado na educação física e com um único intuito, criar uma brincadeira que tivesse regras que pudesse fazer a minha galera se divertir ali, mas respeitando os limites das regras. E aí, daí nós demos esse passo. Sabendo que o esporte assim de competição, ele precisa do termo físico muito forte, mas ele também precisa da parte tática. Queria que você contasse um pouco sobre a tática dentro desse esporte, quais são a sua visão para ter a melhor tática. Quando joga em dupla, um tem que ficar na frente, outro atrás, os dois juntos. Conta um pouco para nós sobre a tática. O handball tem muita tática de jogo, sabia? Por exemplo, antes de falar da tática, eu preciso te falar uma coisa. A questão do lado atlético. O handball pode ter outras, e tem outras modalidades, mas o handball é uma modalidade que ele cabe o sedentário, ele cabe aquele gordinho, ele cabe a pessoa que está com excesso, que está um tempão sem praticar esporte, aquela pessoa que está dura, que está... Hoje nós temos um percentual muito grande de mulheres que só correm para academia, mas não praticam nenhum esporte. O handball, ele cabe à família, ele cabe o esposo, a esposa, ele cabe os filhos, os netos, até os vovôs. Ele cabe porque é um esporte com mão, um arremesso com mãos. Então, ele vai desenvolver ali o que ele precisa ter: motoridade, ele precisa ter equilíbrio para não cair. Ele tendo isso e tendo raciocínio lógico, ele vai conseguir jogar handball. Então, é um esporte que ele tem um lado dele de alto rendimento, que exige a capacidade boa do atleta se for para disputa, mas ele é um esporte também muito socialmente aplicável para qualquer condicionamento físico. Se você está meio sedentário, muito tempo que não joga, mesmo sendo jovem, então vamos para trio, bora para o quarteto, bora para o quinteto. E se for mesmo muito sedentário, crianças, põe um sexteto, põe um idoso no sexteto. Eu tenho experiência em Belém, bem sucedida, com sexteto para maioridade. Senhoras com 65 anos, com 70 anos, jogando handball, que é uma alegria ver aquilo no sexteto, né? Agora, a tática de jogo, ela vai muito de acordo com a sua capacidade estratégica. Cada um tem uma capacidade estratégica. O handball é um esporte... Eu sou muito apaixonado por falar do handball, mas eu estou falando de verdade. É um esporte estratégico. São 2 bolas. O propósito é pontuar. Para pontuar, eu preciso definir. Se a bola cai na tua quadra, uma bola é 1 ponto, 2 bolas 2 pontos. As 2 têm valores iguais. Se as 2 têm valores iguais, eu preciso criar a estratégia de fazer as bolas caírem. Para a bola cair na sua quadra,
primeira coisa que você vai ter que usar como tática, como estratégia, é fazer você não tocar na bola. Ah, mas como é que faz isso para acontecer ruim? Eu jogo no fundo, só no fundo? É uma estratégia. Eu posso jogar pingando na rede, posso. Mas existe uma jogada chamada lance cometa, que é quando eu lanço uma bola muito alta mesmo. Essa jogada tem que ser treinada. E você perde tempo esperando aquela bola voltar e a outra já estou definindo ela onde eu quiser na tua quadra. E às vezes eu jogo ela junto com a outra que está caindo. Como existe uma regra numa bola que você não pode segurar as duas simultaneamente durante o jogo, você acaba que define a jogada ali. Porque a maioria dos atletas, quando não tem um bom desenvolvimento, eles não vão conseguir pegar nenhuma nem outra. E o que tem vai poder pegar só uma, porque se pegar as duas ele comete falta. Então, é uma tática de jogo nesse sentido que a gente ensina no nosso curso. Mas tem outras táticas de jogo, que é fazer um movimento pelas costas, criar ali uma ilusão de onde a bola vai, é fazer com que você jogue as duas bolas simultaneamente para você, de uma forma com reflexo muito rápido. Então, tem muita coisa que o Mambal pode ser desenvolvido, o grande João, como tática de jogo. Sim, bacana. E quanto mais evolui o esporte, mais tática vai surgindo, e quanto mais pessoas vai praticando, mais gente consegue ter outra visão e vai incrementando. Isso é bacana de cada esporte. Você disse que tem esse curso, professor. Eu acho que seria bacana dar esse espaço para você falar onde a gente consegue encontrar daqui 2 meses, eu acho, que vai ser lançado, onde a gente conseguiria entrar em Ele já está contato. hospedado na Hotmart já. Já Certo. está hospedado na Hotmart. O endereço dele é o fimambol.com/en. Só que eu ainda não disponibilizei, porque eu trouxe um material novo de Dubai agora, que eu preparei lá para poder nortear como curso internacional. E aí nós estamos preparando ele em até 30 dias, que a gente vai estar fazendo propaganda, divulgando, difundindo ele, para poder garantir uma certificação para qualquer um que fizer, extracurricular, possa ter ali uma atividade alternativa do Brasil, que possa servir como ali uma opção a mais para ele, a nível de qualquer outro país que ele viajar, ele poder levar aquilo na bagagem do seu conhecimento, né? Eu acho que em 30 dias a gente já vai estar com esse curso pronto, até o final desse mês de maio, agora, de abril, né, para maio. Eu perdi nas datas, que eu estava meio confuso esses dias de viagem. Mas, enfim, é isso. Depois você me passa qualquer coisa, eu passo para os alunos, se eles tiverem interesse, também eles Passo entram em sim, eu contato. passo para ti o filmambol.com, enfim. Eu tenho um que Fechou. está todo em inglês, mas tem um que está em português também. Mas dá para a gente pedir Ainda o teu se, apoio, o apoio dos... ainda se pensar, pensando que o estudante de educação física, ele quer comprar todos os materiais que necessitam para jogar uma bola, uma rede, a estrutura do poste e as bolas. Quanto você acha que teria que investir, Eu aproximadamente? tô, eu tô numa luta muito grande agora. Eu te digo que os próximos 60 dias vai ser essa minha luta. O próximo trimestre, antes de fechar o semestre, porque eu vou estar voltando agora no mês de julho, eu volto para Dubai para preparar uma arena chamada Arena World, que é a Arena Mambol World. É uma arena esportiva da Mambol, onde eu vou fazer por 6 meses exposição em Dubai. Vai ter a Expo 2020, né? Expo 2020, que acontece agora em 2021, começa em outubro. E eu consegui na GBR, que é ali uma das principais praias ali de Dubai, onde vai ter, que tem aquela grande roda gigante, eu consegui uma área significativa na praia mesmo, para a gente poder instalar uma arena com 2 quadras, num formato muito, muito moderno, muito assim, futurista, e lá poder ofertar o ensino gratuito a todas as nações que vierem. Eu estou trabalhando isso, devo me dedicar agora esse segundo semestre somente a isso, e eu espero poder, através dessa atividade, a questão do material esportivo. É uma dificuldade muito grande hoje atendermos aí, mas nesse período de 3 meses, 60 dias, 90 dias, eu vou estar trabalhando, estou com 2 fábricas articulando, tem um formato de 3 kits, que é o kit professor, tem um kit básico, é o kit mais acessível, aí tem um kit professor e tem um kit escolar, são 3 kits. E esses kits, a minha ideia, produzindo lá fora, é ter um preço que seja cabível, acessível a ser difundido mesmo a qualquer pessoa no Brasil e fora do Brasil,
poder adquirir. Sobre os preços, eu não sei ainda como divulgar, porque eu vou depender muito das negociações com essa fábrica na China, que vai me permitir aí ter materiais numa condição boa. E também estou buscando um parceiro para isso, para a gente produzir uma quantidade de atender o mercado. Né? Ainda não tenho ainda. O que eu tenho hoje é um estoque muito limitado e muito pequeno ainda para atender aí alguma demanda. E, professor, logo, logo você vai conseguir, certeza, falta pouco. E, por fim, acho que a parte, pensando no seu pessoal, junto com o esporte, qual que é a sua expectativa a curto prazo e a longo prazo com o esporte também? Eu sei que a longo prazo é tornar o esporte olímpico, mas atualmente, o que você quer do esporte? Assim? Eu vou ter uma visão muito clara depois da Expo 2020, porque de lá eu tenho muitas estratégias de criar conexões na Europa, na África e na Ásia, né? E após isso eu terei uma visão muito clara de qual será mesmo o nosso alcance. Mas o meu objetivo, a minha meta nessa década, 2020 a 2030, eu quero e vamos trabalhar todos os caminhos para que o handball possa ser popular no mundo, né? É por isso que eu tenho já esses ensaios de morar fora do Brasil, porque por aqui eu não consigo difundir ele. Aqui eu gastaria uma vida toda para fazer ele ser aceito pela comunidade nacional, devido a ser um esporte nacional. E quando é nosso, infelizmente, não se valoriza, né? Infelizmente, é a nossa cultura. Eu rejeito ela, mas é nossa cultura. A gente tem que vir da França, tem que vir da Inglaterra, tem que vir dos Estados Unidos para ser muito bom. Então, eu vou ter que fazer esse caminho inverso, tem que ir lá e voltar. Vou ter que ir em Marte para depois voltar e provar que a ideia ela é, sabe, muito boa para todo mundo. Eu não queria poder falar isso, mas de vez em quando eu solto essa realidade para nós brasileiros, porque eu sinto isso por representar mais de 17 modalidades nacionais. Eu vejo a galera com esportes muito bons aí, que não tem e não terão chance de fazer esse esporte ser conhecido no mundo, porque eles não estão buscando estratégias internacionais como a que eu estou fazendo, né? Eu tenho essa década para nós acertarmos. E para isso preciso construir muitas parcerias. E porque eu tenho nessa modalidade um ecossistema próprio. O handball ele tem um ecossistema próprio. Ou seja, a bola, a rede, o kit, o curso, a estrutura esportiva, o formato de quadro, todo o material você não acha numa prateleira da Centauro, da NetChoice, da Decathlon. Não, nenhuma dessas lojas tem o nosso material ainda. No futuro, eu espero poder construir parceria com todos eles. Essas grandes marcas, como a Adidas, como a Nike, não fabricam a nossa bola ainda. Enfim, e a nossa bola é uma bola bem cobiçada, porque é pequenininha, é macia, e termina que serve para lazer na praia, para a família, para todo mundo. Então, é um produto que amanhã ele é muito vendável. Então, quando a gente conseguir produzir receitas com esse produto, eu vou potencializar globalmente o esporte. Nós vamos fomentar, financiar campeonatos em vários, sabe, em continentais, em países. Nós vamos viver para que o esporte possa ser cada vez mais disputado, o nível de competição seja maior. E eu vou criar markets aí que vai dar muito o que falar no mundo, né? O primeiro passo é Expo 2020, fazer com que a ideia de lá seja olhada, seja vitrine, as pessoas consigam olhar para esse esporte que veio da Amazônia, com 2 bolinhas diferenciadas. Vou criar lá uma estratégia bem interessante, viu, João? Vamos fazer com que a nossa ideia não passe vergonha lá fora. Já fiz uma experiência agora e deu certo. Então, agora eu vou profissionalizar a experiência. Vou investir o que eu tenho, o máximo que eu puder, para fazer uma coisa bonita lá fora e dar orgulho aí até para nossos brasileiros que forem por lá e ver um esporte nacional sendo super praticado. Essa é a minha ideia. Bom, professor, quero te desejar primeiramente sorte nesse caminho. Eu acho que você vai representar muito bem o Brasil, a nossa estrutura, nossas características por aí. Acho que tendo a vivência de morar fora também, eu sei que o quanto o brasileiro é aceitado aí por outros países, eles amam os brasileiros. Você fala, brasileiro, nossa, alegria isso. Então, acho que
você levando o esporte para fora, eles vão te dar uma oportunidade, vão abraçar o esporte Ele é em muito si. aceito. E é isso, professor. Te desejo sorte e quero agradecer muito pela entrevista. Aí, professor. Acho que foi. Ô, Aí, João, voltou. desculpa aí, eu fui montando aqui, daí do meu escritório, corri pro quarto, não tem estúdio, não tem iluminação, foi assim sabe, como tu falaste, foi muito descontraída mesmo, não foi nada assim muito, não há um cenário bem bolado para uma entrevista, é um bate-papo que nós fizemos aqui e eu estou à disposição sua, da universidade, dos estudantes, eu não tenho limitação, às vezes demoro a responder, mas sempre respondo e espero poder ser sempre assim, quero poder estar sempre prestando aí a você, cara, que bem jovem, já cria essas interações, cria esses caminhos, essas dinâmicas, já se propõe a fazer esses bate-papo com coisas novas, ideias novas. Você prova que o teu futuro vai ser brilhante, uma mente super aberta. E, gente, assim, eu dou nota 10, estou sempre à disposição, viu? Pode contar aí. Espero que faça um bom trabalho. Muito obrigado mesmo, professor. E por último, para a gente finalizar, qual é o seu conselho para a gente? Em qualquer relação, com o esporte, o que seja. Eu acho que O maior conselho. tem que fazer a sua existência valer a pena, cara. A nossa passagem é muito rápida aqui. Então, se puder fazer o bem, sempre o bem, puder fazer sempre o seu melhor, faça o seu melhor. Se puder valorizar, valoriza o que você puder, sabe? Eu acho que a geração hoje tem muitos jovens supermente brilhantes aí que começam a criar essas conexões, criam essas oportunidades e aí nessas interações que você promove em nome da tua turma, em seu nome, em nome de um projeto, você ganha muito, ensina muito e dessa forma você vai se tornar muito bom no que você desejar ser. Eu acho que a minha dica é essa. Seja bom mesmo para você no que você deseja ser, cara. Seja o melhor na tua área mesmo. E isso é ilimitado, né? O bom que eu falo é seja completo aí, faça o que você puder para alcançar suas metas. Eu estou fazendo isso e vou lutar por isso. E vai alcançar, professor. Bom, aqui a gente finaliza com chave de ouro, né?